Pensa comigo por um instante. E se essa voz que tá falando aí dentro da sua cabeça agora mesmo? Sabe, aquele monólogo que nunca para, aquela narrativa que a gente acha que define quem a gente é. E se ela não for real? E se for só um ruído de fundo? É essa a investigação que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar fundo numa obra que, olha, não foi feita para ser lida, foi feita para ser sentida. Essa é a grande promessa contida em O Silêncio Fala, de Eckhart Tolle. A gente vai, juntos, desconstruir a arquitetura dessa prisão psicológica e, quem sabe, encontrar a chave da porta. Para a gente entender essa obra, a gente precisa primeiro entender quem é Eckhart Tolle. Imagina um homem no fundo do poço, com uma depressão severa, que aos 29 anos passa por uma transformação interna radical. Depois disso, ele escreveu esse livro de um jeito muito particular. Não é um texto corrido. São fragmentos, sabe? Frases curtas, potentes, quase como aforismos. A ideia aqui não é que o nosso cérebro analítico fique ali quebrando a cabeça. Não, é o contrário. A ideia é furar o bloqueio da lógica e falar diretamente com uma parte mais profunda da nossa consciência. O objetivo não é acumular informação, é provocar um despertar. Então vamos lá. Nossa jornada começa na sombra, no que Tolle descreve como a condição humana quase universal. Está perdido. Perdido dentro do labirinto dos próprios pensamentos. Isso é tão onipresente, tão constante, que a gente até acha que é normal. Mas, como vamos descobrir, é exatamente aí a origem de todo o nosso sofrimento. A palavra-chave aqui é fundamental, vício. Para o Tolle, a incapacidade de parar de pensar não é uma marca de inteligência de forma alguma. É uma aflição, uma doença. Esse ruído mental incessante cria uma espécie de véu, uma tela de conceitos, rótulos e julgamentos que fica entre nós e a realidade pura. A gente acaba vivendo dentro de uma simulação mental, reagindo não à vida como ela é, mas à nossa interpretação dela. E essa citação, nossa, ela resume tudo, não é? O evento que acontece lá fora é neutro. É a história que a voz na cabeça conta sobre o evento que gera o sofrimento. A raiva, a ansiedade, a culpa são todas subprodutos dessa narrativa mental. Nós não sofremos a realidade, nós sofremos os nossos pensamentos sobre a realidade. Perceber isso é uma virada de chave gigantesca. Ok, então, se o pensamento compulsivo é a estrutura dessa prisão, a gente precisa conhecer um dos seus guardiões mais poderosos. Uma entidade que o Tolle chama de corpo de dor. Pensa em cada mágoa, cada raiva, cada tristeza que não foi totalmente enfrentada, aceita e liberada ao longo da vida. Elas não desaparecem simplesmente. Elas se acumulam, se fundem e formam um campo de energia sombrio dentro da gente. Esse é o corpo de dor. Ele ganha uma vida própria, quase como um parasita psíquico, e o seu principal objetivo é um só: sobreviver. E aqui está o pulo do gato. Para sobreviver, o corpo de dor precisa de mais dor. Então, inconscientemente, ele nos sabota, ele nos leva a criar ou a procurar situações que geram mais raiva, mais drama, mais tristeza. Ele se alimenta do nosso sofrimento e do sofrimento alheio, criando um ciclo vicioso de infelicidade que se retroalimenta. Mas como o corpo de dor e o pensamento compulsivo se mantêm vivos? Eles precisam de um campo de julgo, de uma estrutura para existir. E essa arquitetura fundamental da nossa prisão é a nossa percepção completamente distorcida do tempo. Tolle faz uma distinção que é crucial. De um lado tem o tempo do relógio, é o tempo prático. Usar para marcar o encontro, para aprender com uma experiência, para planejar o amanhã, é uma ferramenta. Mas do outro lado tem o tempo psicológico. E essa é a armadilha. É a nossa identificação com as memórias do passado e a projeção compulsiva em um futuro que, na verdade, nunca chega. O eu ilusório, o ego, não consegue sobreviver no presente. Ele precisa do passado para criar uma identidade. Eu sou aquilo que me aconteceu. E ele precisa do futuro para prometer uma salvação. Ah, eu serei feliz quando conseguir aquilo. E assim, a gente vive nesse holograma mental, preso entre a memória e a antecipação, perdendo a única coisa que é real. Então, se estamos presos nesse ruído coletivo, assombrados por esse corpo de dor e vivendo nesse tempo ilusório, como é que se escapa? Como transcender essa condição? A resposta, ela é tão absurdamente simples que a nossa mente, na sua complexidade, a rejeita de cara. Não é um sistema filosófico complicado, não é uma nova crença para a gente se agarrar. É a única dimensão que o ego não pode tocar. O agora.
E aqui está o ponto de virada da nossa jornada, da sombra para a luz. A saída não é através da luta, não é combatendo a mente, é através da rendição. A rendição ao momento presente. O caminho se desdobra em 3 movimentos. Primeiro, a aceitação. É dar um sim interior à realidade desse momento, exatamente como ele é. Se está chovendo, sem argumento mental. A partir daí, a gente mergulha na entrega, que é ainda mais profunda. É abandonar ativamente a resistência interior, não como uma resignação passiva, mas como uma sabedoria profunda em ceder ao fluxo da vida. E, finalmente, isso nos leva à consciência, aquele reconhecimento transformador de que nós não somos os pensamentos ou as emoções, mas o espaço silencioso, a consciência que observa tudo isso acontecer. Para nos ajudar a entender esse estado de presença, Tolle nos aponta para um mestre que está sempre disponível e que, olha, nunca se perdeu no pensamento. A gente esqueceu o que as rochas, as plantas e os animais ainda sabem no seu núcleo silencioso. Esquecemos como simplesmente ser. Uma árvore não sofre de ansiedade sobre ser uma árvore melhor amanhã. Ela apenas é, em sua totalidade, agora. A natureza, em sua quietude majestosa, nos mostra o caminho de volta para casa, para fora do labirinto da mente e de volta à sacralidade do momento presente. E isso nos leva ao conceito mais profundo de toda essa jornada, a dissolução final da prisão, que Tolle chama de morrer antes de morrer. Calma, não é uma morte física, é algo muito mais profundo. É a morte da nossa identificação com a forma, com nosso corpo, nossa história, nossos pensamentos. É o colapso daquele eu falso que a gente construiu tijolo por tijolo. E na quietude que se segue, a pergunta surge. Quando as formas com as quais nos identificamos se dissolvem, o que resta? Resta a consciência pura, o ser. E esse é o fim do medo. Porque apenas o ego, que é uma construção mental, pode morrer. E aqui está a grande revelação. Ao permitir que essa identidade fabricada pela mente morra, a gente descobre uma dimensão de nós que é eterna, que nunca nasceu e nunca morrerá. A libertação não é algo a ser alcançado no futuro, é a descoberta do que já somos, aqui e agora. E então, o ponto crucial de toda esta análise é este. O objetivo nunca foi lutar contra a mente ou silenciá-la à força. Isso só criaria mais conflito interno. A liberdade vem de uma mudança de identidade. Deixar de ser a voz na cabeça para se tornar a consciência silenciosa que a escuta. Pensa no céu. O céu não luta contra as nuvens. Ele apenas as permite ser, pois sabe que é o vasto espaço onde elas vêm e vão. Reconhecer o padrão é o primeiro passo para a liberdade. Se esta reflexão trouxe um momento de quietude para o seu dia, compartilhe com outras pessoas. E deixo aqui uma pergunta para reflexão. Qual é o pensamento que mais tem roubado a nossa paz ultimamente? Apenas observar, sem julgar, já é o começo da libertação.